Oi, gente, paz do Senhor Jesus. Tá ruim essa câmera, né, gente? Misericórdia. Mas vambora. Eu quero falar algo de Deus pro seu coração. Quero ministrar algo da parte do Senhor pro teu coração. Eu não sei como você se encontra, sei como é que tá o seu dia, sua vida nesse momento, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero trazer algo pro teu coração aqui, para te acalmar, para você entender que tem dias que parece que vai dar ruim, que vai dar tudo contrário. Parece que você não vai conseguir. E nessas horas dessas lutas, a gente tende a se esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida. Quantos livramentos nos foram dados, e a gente foca naquela luta e esquece de olhar para o alto. E esquece que Deus não mudou. Já ministrei uma palavra no grupo de oração hoje. Tremendo, um grupo de oração que Deus tem feito coisas lindas naquele grupo de oração. E a palavra que Deus me deu para aquele grupo, ele dizia assim: eu continuo no controle de tudo. Independente da luta ou do deserto, eu continuo cuidando, eu continuo zelando. Eu estou contigo nessa luta. Eu não te desamparei, não te deixei. E a palavra que Deus me deu agora para trazer aqui para o teu coração é uma palavra diferente, mas onde ele diz: continuo, eu estou aqui. Olha para mim, diz o Senhor. Olha para mim. Tira o foco dessa peleja. Tira o foco dessa angústia, dessa dor que está no seu coração, desse sentimento de desamparo, de solidão. Tira o foco disso, olha para mim. Eu nunca te deixei sozinho. Eu nunca te abandonei. Não deixe que essa luta venha te fazer esquecer que eu sou o Deus da sua vida. E Deus me deu uma palavra para o teu coração. Se esse vídeo fica longo, eu vou colocar no canal, mas eu vou colocar no Face também. Gente, Deus continua no controle. Eu sei que tem dias difíceis. De repente você pensa assim: tá falando isso porque não sabe o que eu tô vivendo, não sabe o que eu tô passando, o mar revolto que eu tô enfrentando agora. Jesus é o dono desse mar revolto que você tá enfrentando. Esse mar revolto que você tá enfrentando aí, esse mar, essa luta obedece à voz dele. E se ele liberar uma palavra, esse mar tem que se calar. Essas ondas têm que cessar. Ele é o dono desse mar. Então, confia no dono. Pede socorro ao dono. Pede ajuda ao dono. Porque ele tem o controle de tudo. Amém? E a palavra que eu quero deixar para o seu coração se encontra em Mateus. Eu vou ler alguns versículos aqui. Amém? Para o nosso entendimento. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Amém? E diz assim a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Nem tudo vai caminhar a favor. Nem tudo vai vir de encontro a mim, a você, a favor. Tem coisas que vêm contra. Tem vento que é contrário mesmo. Mas diz assim a palavra do Senhor: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tema. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé,
Por que duvidastes? Tremendo isso aqui, né? Isso aqui é a segunda tempestade que os discípulos enfrentam. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Estava no barquinho, dormindo, e o vento veio e as ondas veio e começou a entrar água no barco, e eles vão lá desesperados e acordam Jesus. E disse: mestre, não te importa que perecemos? Eles estão dizendo: Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? E o senhor não faz nada? Jesus se levanta, acalma o mar, acalma a tempestade. Então eles já tinham passado por uma tempestade. Eles já tinham visto Jesus agir em meio à tempestade. Só que nesse episódio aqui, nessa passagem, Jesus não está no barco. Os discípulos estão sozinhos dentro do barco, porque Jesus se afastou deles para ir orar. E a palavra diz que aí começa novamente o vento. E agora Jesus não está no barco. Não está no barco, gente. Jesus não está no barco aqui. Mas ele continua na direção. Jesus não está no barco. Eles não estão vendo Jesus dormindo na almofada. Eles não estão vendo Jesus dormir. E porque eles não estão vendo Jesus, eles acham que Jesus não está vendo eles. Olha, às vezes a gente não está vendo Jesus na hora da luta e acha que Jesus não está vendo a gente. Só que independente de você ver ele ou não, ele está. Jesus está vendo eles lá do monte onde ele está orando. Está vendo o barco sendo açoitado. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está vendo a minha luta. Jesus está vendo. E a palavra diz que Jesus vai de encontro a eles. Olha que coisa tremenda isso aqui. A gente passa por tanta coisa que a gente nem pensa que isso pode acontecer mais na nossa vida. Só que a palavra de Jesus diz que Jesus está vendo o barco sendo açoitado pelas ondas. E Jesus vai de encontro a eles. E quando Jesus está quase chegando, eles vê Jesus andando por cima das águas. E diz: é um fantasma. É um fantasma. A luta é tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus está chegando. E você não consegue crer que é Jesus. Porque parece que é tão tremenda essa guerra que Jesus não vai chegar. Jesus está chegando. E você acha que é qualquer coisa, menos Jesus. Você acha que é qualquer coisa que vai chegar. Ainda penso mal, né? Porque aqui eles estão achando que é um fantasma, um espírito. Um fantasma que está vindo assombrar mais a vida deles. A luta é tão grande que você pensa assim: daqui é só ladeira abaixo. O negócio está ruim, ainda vai piorar. Só que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que é Jesus que está chegando. É como Jesus vê que eles estão com muito medo. Ele diz: não temas, sou eu. Se ele diz não temas, é porque ele sabia que aquele povo estava com medo. A luta era tão grande, a prova era tão grande, que o medo invadiu o coração daquele povo. Ele diz: não temas, sou eu. Tem de bom ânimo, eu estou chegando. Aleluia, glória a Deus. E Pedro fala: Senhor, se és mesmo, Senhor, me manda ir ter contigo. Olha, Jesus resiste um chamado desse. Me manda ir ter contigo. Jesus resiste isso. Jesus diz: vem. Jesus não vai te rejeitar nunca. Põe isso na tua mente. Jesus não vai te rejeitar de forma nenhuma. A palavra de Deus disse assim, ó: o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não abre mão de ninguém. Somos nós que olhamos para a luta, para o vento, para o mar revolto, para a tempestade. Somos nós quem deixamos Jesus. Jesus não abandona ninguém. Jesus diz para Pedro assim: vem. E Pedro vai. E a palavra diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas aí no meio do caminho, Pedro começa a olhar para o vento. A tempestade volta de novo, gente. Aquele refrigério vem, você ouve a voz de Deus, você começa a se encher de força. E o inimigo vem com tudo para cima de você, dizendo: não adianta. Pode caminhar do jeito que for, que você não vai conseguir. Aí você começa a olhar para o vento, para a voz contrária no seu coração, e começa a afundar. Pedro começa, é a palavra quem diz. Pedro começa a olhar para o vento
em meio à caminhada, ele está indo de encontro ao Senhor Jesus. E ele olha para o vento, porque Pedro é humano, porque o vento é forte, ele é contrário, é para te arrastar para trás. A intenção desse vento é te fazer regredir, te empurrar para trás. E a palavra nos diz que Pedro olhou para o vento e começou a afundar. Só que mesmo afundando, Pedro clama. Não deixa que situação nenhuma, vento nenhum, te façam impedir, te impeçam de clamar. E na hora que Pedro clama, Jesus vem, segura na mão dele, coloca ele de pé. E é isso que eu quero falar pro teu coração. É esse pedaço aqui que eu quero falar pro teu coração. Ou como diz a minha irmã Sara, eu quero ministrar esse pedaço aqui pro teu coração. Essa palavra, mas esse pedaço aqui é tremendo, que Deus falou comigo. Olha, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Já chegou nesse ponto? Eu já cheguei algumas vezes. Algumas. Porque por muitas das vezes, eu olho sim para o vento. Eu olho sim para a luta. E quando a gente olha para a luta, a tendência é ela sugar a gente. Sabe por quê? Porque nessa hora, nós perdemos o foco. Nessa hora, nós perdemos o foco e deixamos de olhar para Jesus. E Jesus vem. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? De novo, Pedro. De novo. Você já me viu acalmando esse mar. Você já me viu aquietando essa tempestade, esse barulho. Você já me viu, você sabe que eu sei fazer isso. Você sabe que eu tenho controle. Mas de novo, Pedro. Você está duvidando de novo, Pedro? Novamente a incredulidade invadiu o seu coração, o medo, a angústia te cegou e de novo, por que você está duvidando de mim? Por que você está duvidando de Deus? Por que você está duvidando do poder de Deus? Que prova é essa que você está passando? Que te faz duvidar do seu Pai? Do autor e consumidor? O autor e consolador, perdão. Consumidor da angústia, né? Consolador do nosso coração. Que luta é essa? Que prova é essa? Que te faz perder o foco? Te faz afundar em meio à caminhada? Uma caminhada certa, de pé, em cima do mar, de encontro a Jesus. Que vento é esse que te faz olhar para o lado e afundar? De novo, Pedro. Só que de novo, Pedro, Jesus está aí, Pedro. De novo, Jesus está aí, de encontro a você, segurando a sua mão, te colocando de pé novamente. Isso é amor. Isso é porque esse Jesus ama você. E novamente ele está te colocando de pé e está dizendo para você, por que você duvida? Por que você duvida, Pedro? Por que você duvida? Eu estou contigo. Eu continuo no controle de tudo. Eu sou o dono desse mar revolto. Esse mar obedece a minha voz. Eu sou maior que todas as suas tempestades, Pedro. Eu piso em cima de todas as coisas que te trazem medo. Sabe isso que te apavora? Eu piso em cima. É terreno firme para mim. Por que você duvida, Pedro? Eu continuo no controle da sua vida, Pedro. Eu sou Pedro muitas vezes, gente. Às vezes as pessoas julgam Pedro porque ele afundou. Porque ele olhou para o vento, porque ele teve medo. Só que ele foi o único que saiu do barco. Os outros continuaram lá, dentro do barco, com medo. Pedro afundou sim, mas teve a atitude de sair, de encontro a Jesus. Muitos julgam Pedro porque ele afundou, mas a coragem que Pedro teve ali, os outros discípulos não tiveram.
Eles continuaram mansinhos, calminhos dentro do barco, olhando para ver o que ia acontecer ali. Muitas das vezes nós somos Pedro. Mas somos, né? Tentamos. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu posso morrer, mas eu vou morrer atirando. Eu vou morrer lutando, eu vou morrer tentando. E vem luta, e vem vento, e o foco do vento é empurrar para trás. Só que Jesus continua ali. O foco é Jesus, gente. O foco é Deus. E se você olhar para ele, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava, tranquilo. Quando Pedro olhou o vento, deu ruim para Pedro. E dá ruim para mim e para você quando a gente faz isso. Quando a gente olha o tamanho da luta, daquela prova que é colocada na sua frente, aquela situação que é colocada na sua frente, aquele vento forte, você olha para aquilo ali e fala, e agora? Aí você começa a afundar. Mas aí você clama. Você sabe que Jesus está ali pertinho, você sabe. Você sabe que Jesus está ali, a um passo de você. E você sabe que quando você clama, a mão dele te alcança. E a mão de Jesus alcançou Pedro. Mas sabe o que é mais incrível nisso aqui? Que até agora eu não disse, eu vou dizer agora. Deus está falando com você, Deus está falando comigo, gente. Eu recebo essa palavra no fundo do meu coração. E se você recebe, deixa aí. Eu recebo. Entre em concordância com essa palavra e digo, eu recebo essa palavra. O mais incrível aqui é que Jesus pega Pedro pela mão. E a palavra diz, no versículo 32, que eles voltam para o barco. Só, gente, preste atenção nisso aqui. O vento tá lá. O vento continua soprando. O vento continua contrário. Jesus pega Pedro e não para o vento. Ele não fala, para, cala-te. Não. Jesus pega Pedro, continua andando com Pedro no meio do vento. Tá entendendo isso aqui? Aleluia! Eu não aguento, gente. Eu não dou conta. É muito tremendo isso aqui. Jesus pega Pedro pela mão e continua andando com Pedro no meio do vento. A gente acha que Jesus chegou? Acabou o vento. Acabou a tempestade. Jesus chegou e pegou na minha mão. Jesus falou assim, não. Eu vou caminhar com você no meio desse vento. Eu vou contigo no meio desse vento. De mão dada. Eu não largo você nesse vento. Você está entendendo? Eu caminho com você no meio desse vento. E a palavra diz que eles caminham de volta para o barco. E o versículo 32 diz assim, quando subiram no barco, acalmou o vento. Quando Jesus chega com Pedro dentro do barco, é que ele acalma o vento. Porque o barco é o lugar da origem que Pedro estava. Quando Jesus chega com Pedro dentro do barco, ele acalma todo o vento. Ele devolve Pedro para o barco. Entra no barco junto com Pedro e acalma o vento. E sabe quem é beneficiado com isso? Todos que estavam no barco. Eles não tiveram coragem de sair do barco. Eles não caminharam até Jesus. Eles não tiveram a atitude que Pedro teve. Eles não tiveram o medo que Pedro teve quando começou a afundar. Mas quando Pedro volta, ele beneficia todos dentro do barco. Porque ele leva Jesus para o barco. Ele chega no barco, traz Jesus para o barco, e Jesus acalma a tempestade. E todos ali são beneficiados. Essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, você vai vencê-la com Jesus, de mão dada com Ele, vai caminhar com Ele nesse vento. Mas quando Jesus chegar no seu barco, te levar de volta para o seu lugar de origem, todos que estão lá vão ser beneficiados. Todos à sua volta vão ser beneficiados. Tem coisas que você passa, lutas que você passa, que o benefício alcança os teus. Quando a bênção chega, todos à sua volta recebem.
Por isso que compensa andar no vento. Por isso que compensa ir de encontro a Jesus em meio ao vento, porque Ele volta contigo no vento. Te leva para o lugar que Ele quer que você esteja. Mas quando Ele chega lá com você, Ele acalma você, a tempestade, a bênção vem sobre a sua vida e sobre todos à sua volta. E quem não quer, gente? Ser abençoado e abençoar a sua casa. Só que para isso você tem que ter atitude. Primeira atitude, foco em Jesus. Tirar o foco da luta, da prova que foi colocada aí, desse levante que teve, dessa notícia contrária, esse vento contrário aí. Tira o foco dele, olha para Jesus. Continua olhando para Jesus. Mas se em meio ao caminho, se em meio às lutas, você é fraco, falho, homem, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, você não é invencível. Ele é, você não. Se em meio ao caminho você afundar, não se esqueça que quando você clama, Ele vem de encontro, você pega a tua mão e fala, filho, tá duvidando? Não duvida, eu tô contigo. E Ele leva você de volta para o seu lugar seguro e beneficia você e todos à sua volta são abençoados. Quando Jesus chega, quando a bênção chega, todos em volta são abençoados. É tremendo isso, gente. E é tão real. Nós somos tão humanos. Nós muitas das vezes falhamos. E se você não vigiar, a luta te cega, te empurra para trás, te afunda e você perde o foco e esquece de Jesus. Jesus não vai te tirar do vento. Tem vento que Ele não tira. Eu sei que é difícil ouvir isso. Tem vento que Ele não tira da sua vida, mas caminha com você no meio dele e te conduz a um lugar seguro. E quando Ele coloca lá, todo o resto cessa. Só quando Jesus chega no barco que o vento se acalma. Caminha. Tá difícil, irmã Sinara? Tem vento, tem tempestade, tem luta, tem prova. Caminha. Se afundar, pede socorro. Caminha com Ele. E deixa Ele te conduzir. Porque você vai ser abençoado. Essa tempestade vai passar. E a bênção vai chegar para você e para os teus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Confia no Senhor e você e a sua casa serão salvos. Deus tem promessa na tua vida. Deus tem promessa para a tua casa. Deus já se manifestou a você. Deus já falou com você. Ele já se fez presente. Tira os olhos dessa prova. Tira o foco dessa luta. Olha para Jesus. Olha para Ele, é o mesmo Deus que te deu vitória, e você sabe que Ele já deu vitória. Você sabe, Ele já provou o que é na sua vida. O mesmo Deus que te deu vitória vai te dar vitória novamente. Vai te conduzir e vai trazer bênção sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, tira o foco da luta. Coloca o foco em Cristo. Caminha de encontro a Ele, mesmo que seja no vento. Ele é dono desse mar revolto. E na hora que Ele estalar os dedos, esse mar tem que cessar. Essa luta acaba. E você e a sua casa serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente, te guarde, te proteja. Se esse vídeo for pro canal, eu acho que vai, porque tá longo, deixa o seu joinha lá. Por quê? Porque aí você vai... O YouTube entende que você gostou, que é um conteúdo bom. E toda vez que eu deixar uma palavra de Deus pro teu coração, Ele vai te avisar. E você vai lá receber do Senhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente, prospere, guarde você e a sua casa. Que Deus guarde o seu coração de toda palavra contrária, de todo vento contrário. Que você possa focar em Jesus, autor
da sua fé. Quase errei de novo, gente. A paz do Senhor Jesus. Beijo. Deus é contigo. Deus é conosco. Amém?